sou a Carol. Nós estamos aqui com mais um PIBcast com o tema Despertar para a Vida e com uma convidada muito especial, Sarah Thompson. Eu vou deixar ela se apresentar aqui um pouquinho. Olá, Carol e aqueles que nos assistem. Meu nome é Sarah Thompson, sou psicóloga há 28 anos, atuo com saúde mental. A minha linha de acompanhamento é a linha sistêmica, que engloba todo o sistema que o indivíduo é inserido, Sistema familiar, sistema social, escola, família, indivíduos, pessoas, trabalho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, a respeito desse tema que a Carol me convidou, despertar. E agradeço muito, por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente. Um prazer é meu. Vamos começar então, dando início, esse tema de despertar. Para você, o que significa despertar para a vida, Sarah? Despertar, a gente inicia com um pensamento pela manhã. Primeira coisa que a gente faz quando acorda, a gente desperta. Sim. Às vezes a gente desperta de uma maneira mais tranquila, a gente desperta com mais vontade, outros dias nem tanto assim. A gente desperta porque tem que despertar, porque o relógio, porque o seu celular te acordou, deu a hora. Mas despertar de uma forma geral é acordar, é um hábito, É o que a gente deveria ter todos os dias, esse despertamento. E despertar é algo maravilhoso, É algo que a gente, às vezes, está naquele sono profundo, às vezes a gente está sonhando e a gente desperta para algo que é bom. Então, despertar. Acho que despertar é acordar, despertar é perceber que algo tem que acontecer de novo nas nossas vidas. Verdade, muito bom. A gente tem falado, sobre isso na juventude, realmente com esse foco da gente acordar para todos os âmbitos, da vida, da vida espiritual com Cristo. Mas e a gente trazendo isso para as emoções, para o psicológico, que também é muito importante, como que a gente consegue unir esse despertar com emoções? O despertar emocional. O indivíduo, quando nos procura para um atendimento psicológico, ele não está no processo de despertamento. Sim. Ele ainda não se despertou. Alguém que precisando despertar. Alguém que encaminhou, ou um familiar, ou uma escola, ou um próprio profissional da área de saúde, às vezes não é propriamente da área de saúde mental, mas um profissional da área de saúde, com a finalidade de que esse indivíduo desperte para algo. Despertar é um processo de transformação. Eu costumo dizer que aqui em Cachoeira a gente tem um exemplo maravilhoso para esse despertar, para esse transformar. Nós vemos pedras, é a cidade das pedras, do mármore, do mármore, do granito, e a gente vê um bloco de pedras que ainda não foi modificado, ele é brusco, ele é rústico, ele está cheio de arranhuras, ele tem marcas. E quando a gente vai numa feira do mármore, a gente contempla uma pedra que foi trabalhada, num banheiro, numa cozinha, numa sala. Aquela pedra passou por um processo de transformação. É verdade. Se uma pedra passa por um processo de transformação, imagina o ser humano, Sim. Então, o momento que o indivíduo procura essa modificação, ele procura um despertamento. E para haver o despertamento, existem fases, existem processos. E às vezes as pessoas falam assim, você foi a um profissional da área de saúde mental, a um psiquiatra, um psicólogo, e eu não estou vendo ainda tanta transformação assim. Geralmente é de imediato. Então, o processo de despertar parece que é rápido, Se eu falar do despertar pela manhã, às vezes a gente dá um pulo da cama. Mas o despertar emocional, ele tem um processo. Entendi. Realmente uma transformação, Como a própria pedra, Sim, Passa por várias etapas. Sim. E a gente consegue unir isso, Não só emoções, mas o ser humano, ele é 3, É corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que unir esses 3 juntos, Sim, eu sempre digo, no meu processo de atendimento, que é uma tríade, Corpo, mente e espírito. Sim. E às vezes, se eu falar do corpo e da mente, o paciente entende melhor.
Quando eu vou falar do espírito, às vezes o paciente não está muito preparado para ouvir isso. Eu não estou falando sobre religião nem religiosidade, eu estou falando sobre espírito. Então, quando o corpo não está bem, você tem essas duas pontinhas de mente e espírito para poder estar contribuindo, para poder estar te ajudando. Se o espírito não está bem, você tem o corpo e tem a mente. Então, aí esses pontinhos vão se ligando, né? Trabalhar corpo, trabalhar mente, trabalhar espírito. A gente sabe que, eu falo como se fosse tampinhas de panela. Quando uma dessas está aberta, você tem a outra para poder estar contribuindo. Sim. Então, é muito importante esse ajuste. Realmente, essa união, né? Sim. Dos três. Então, para a gente ter esse despertar real, a gente precisa mesmo dos três estarem trabalhando juntos, né? Não necessariamente eles vão estar no mesmo, né, do mesmo patamar. Sim. Não é? Às vezes a gente está acometido de algo que é do corpo, e aí a gente tem a mente, tem o espiritual, né? Os nossos companheiros espirituais, né? As pessoas que trabalham, que andam juntinho conosco. Aí você tem mente, trabalha sua mente. Trabalhar mente não é só ir ao psicólogo, né? Não é só ir ao psiquiatra, é trabalhar o seu corpo e mente. Né? A pessoa trabalha o corpinho, né? Indo a uma academia, fazendo uma caminhada. Eu acho tão bonitinho o pessoal da terceira idade, né? Que eles sempre estão prestando mais atenção nisso do que a juventude. É verdade. A juventude pensa no corpo como estética, não é? Sim. E às vezes também nessa saúde aí fica um pouquinho de lado. Então, é corpo, mente e espírito, o ajuste. Sim, o esparecer, né? O lazer, né? Fora das telas. Sim, com certeza. E isso tem sido difícil, né? Demais, né? Não só para a juventude, eu vejo até mesmo... Como um todo. É um todo. Em casa eu tenho um exemplo, a minha mãe já vai completar 80 anos e ela é altamente tecnológica. Olha só. Eu falo, mãe, você tá com a TV ligada? Então, desliga o celular, deixa o celular um pouquinho de lado. Não, mas ela consegue falar que conecta tudo ao mesmo tempo. Os dois juntos, meu Deus. Sim. Mas todo mundo precisa se desligar um pouquinho, né? Desse tempo para despertar. Sim, né? para outras áreas. Muito bom, muito bom. A adolescência é o período mais curto da vida humana. Você tem 12 anos para ser criança. Sim. Você tem, a partir dos 18, porque a adolescência ia até 21 anos. Hoje em dia já encurtaram essa adolescência. Então, você tem de 18 para frente, a partir de 19 para ser adulto, uma vida inteira para ser adulto. Sim. E tem dos 12 até os 18, 6 anos. E é um período de transformação hormonal, física, escolha de profissão. Gente, que cruel. Passa por tanta coisa. Não é escolher uma profissão que você vai atuar para o restante da sua vida nesse período adolescente. Sim. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fala que é uma média de 38 suicídios por dia no nosso país. Então, o que é uma média de 38? Enquanto a gente está conversando aqui, pode ter alguém. Sim. Né? E é algo que não é muito publicado. Existe um tabu, né? Não é muito publicado. E mesmo porque, igual ali na Terceira Ponte, aqui em Vitória, né, que liga Vitória e Vila Velha, fizeram agora um corredor, né, para ciclistas atravessarem a Terceira Ponte. Inicialmente, essa obra foi pensada porque de tanto suicídio que acontecia ali. Não estou criticando a obra, só estou fazendo uma parte reflexiva. A gente pode fazer um paredão para que as vidas sejam menos encurtadas ali, né, naquele local. Né? Não se colocava na mídia todos os dias que acontecia. Sim. Né? O Corpo de Bombeiros, a própria vigilância não colocava, porque isso induz Sim, a outras pessoas que já estão pensando. Tudo bem, colocaram, fecharam, aí ali virou uma passagem, né, para ciclistas, mas as pessoas que estão pensando no suicídio, que pensavam fazer isso na Terceira Ponte, podem fazer em outro local. Sim. Então, assim, que não seja palco de tragédia, né? Tirar o palco de tragédia dali.
Mas Mas existem outros locais. Sim. E tem pessoas próximas da gente. Tem uma questão também muito interessante, Carol. A Carol é estudante, né, de psicologia. Sim. E quando a gente faz o nosso juramento, a gente promete manter sigilo em todos os atendimentos que a gente faz, mas existe uma ressalva. Quando o indivíduo está com a vida dele em risco, eu posso entrar em contato com algum familiar ou alguém próximo daquela pessoa. No mês passado agora, como eu atendo na dinâmica da sistêmica, eu atendo a famílias e indivíduos. Então, se eu preciso de chamar alguém, se eu percebo que nesse atendimento que eu faço com aquele indivíduo, eu preciso de colocar alguém, algum familiar, para estar acompanhando junto, eu faço esse chamado. Então, eu conhecia a pessoa, a esposa dessa pessoa que eu acompanho. Sim. E essa pessoa me ligou e me falou que iria cometer o suicídio. Entendi. Sara, dessa vez não tem mais jeito, eu sinto que eu não estou dando mais conta. E estava na Berlinda. Então, eu entrei em contato automaticamente, sem dizer para ele. Sim. E falei, vamos andar juntinho com essa pessoa nessas próximas horas, né? Não é só nessas próximas horas, né? O acompanhamento é um acompanhamento, mas ali naquele momento. Sim. Então, a gente abre a questão do sigilo, porque precisa de comunicar alguém mais próximo de que algo está acontecendo. Então, assim, nessa caminhada de quase 30 anos, até mais de 30, né? Se a gente for contar com os estudos, né, da faculdade, a gente percebe que em vários momentos a gente precisa, às vezes, de quebrar o sigilo quando a vida do paciente está em risco. Necessário, né? Para um auxílio mesmo. Isso. Muito bom. Realmente a gente precisa despertar não só para nós, mas para o outro também, né? Que está ao nosso lado, que precisa de ajuda às vezes, né? E entender que nós somos cristãos, salvos, remidos, escolhidos, mas nós podemos, em algum momento, passar por essa ausência de saúde mental. Isso é muito importante, né? A gente ter essa noção. Sim. Da mesma forma como o nosso físico adoece, né? Sim, a nossa mente também pode adoecer, não é? E isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Quando eu iniciei o estudo da psicologia, existia muito tabu. Eu imagino. Né? Há quase 3 décadas, né? Com estudos de há mais de 3 décadas dentro da psicologia, isso era um tabu. As pessoas falavam assim, Sara, vai ter alguém na recepção? Eu não queria que ninguém... Nem soubesse. Né? Nem soubesse que você faz um tratamento psicológico, que você faz um acompanhamento psiquiátrico, que você toma algum tipo de medicação. Então, nós... salvos, remidos, escolhidos também, né? Como a Carol falou, ausência de saúde do corpo e ausência de saúde da mente. Sim. Então, procurar o trabalho e ajuda dentro da saúde mental é algo que nós precisamos. Com toda certeza. Né? Precisamos. E nós que temos uma visão diferenciada, né, Carol? Não nós estudantes ou profissionais da área psi, não. Nós cristãos, né? Precisamos de entender que a ajuda é necessária, esse acolhimento, esse ouvir, esse estar próximo, esse acompanhar, né? Não só para os nossos familiares, né? Para todos, os nossos queridos, né? Nossos pais, filhos, irmãos, não, os irmãos de fé, no nosso grupo, né? Que a gente trabalha. Né, nesse acolhimento com o outro. Tem uma história de uma montadora da Fiat, na Grande São Paulo. Não me lembro qual a cidade agora. Mas fizeram um painel chamado emocionômetro. Aí tem o pininho verde, amarelo e vermelho. Aí fizeram um painel de fotos, com as fotos de todos os funcionários daquela montadora, da montadora da Fiat. E ao lado da foto, você ia chegar, vai bater o seu ponto e vai colocar um pininho.
Aí eu tô tá, bem, eu né? tô feliz, tá tudo bem, tô alegre, tá? Vou lá e coloco Verde. o pininho. Deve ser um percevejozinho, né? Verde. As coisas não estão tô mais ou menos. Hoje eu não tô muito legal. Vou lá e coloco um pininho amarelo. É um dia alerta. Não tô verde nem tô vermelho. Não tá bacana, as coisas não estão bem. Vou lá e do lado da minha foto coloco um pininho vermelho. Aí perceberam que aquele rapaz, o trabalhador, estava colocando todos os dias o pininho vermelho. Ele não precisou dizer nada, ele botou um pininho. Aí alguém procurou, falou com a assistência social do local, chamou o rapaz. Ele tinha tido filhos gêmeos. Olha. E estava passando necessidade com os cuidados ali. Que era fralda, lenço umedecido. Gente, foi uma mobilização dentro da... E aí, no outro dia, quando tudo foi resolvido, os pininhos dele já estavam todos verdes ali. Então, algo assim simples. Sim. Ele não estava passando por um momento de depressão, ele estava passando por um momento de necessidade primária. E às vezes chegar para o amigo do lado, né, às vezes não tem nem muito tempo, e dizer. Às vezes a pessoa tem vergonha. Então, com aquele pininho vermelho, procuraram saber o que estava acontecendo. Sim. É algo simples, né? Uma atitude simples que pode mudar. Sim. E eu falo do emocionômetro, às vezes, com os meus pacientes, né? Porque eu já conto, às vezes, essa historinha para eles, aí eles chegam, ó, hoje o pino tá mais do que vermelho, o pino tá roxo. Entendi. Então, às vezes, um sinalzinho, né? Uma deixa que o outro te dá e você, às vezes, não acolhe. Sim. Eu acho que nós, como cristãos, precisamos ter essa mente aberta, né? E esse olhar para o outro mesmo. Sim. É o que a gente, na juventude, a gente tem tentado trabalhar, que a gente precisa olhar para o outro, reconhecer que às vezes não está muito bem, às vezes tem alguém, né, mais quietinho no seu canto, pode ser só timidez, mas pode também não ser, né? Então a gente precisa acolher, dar um abraço, né, que seja mais mostrar que a gente está ali, né? Mas mesmo respeitando a timidez do outro, lógico, a gente não quer que o outro seja como, né, da noite pro dia se transforme em alguém que seja expansivo, com certeza. Mas só de olhar para ele e dar esse lugar, né, de voz, às vezes. Mostrar que estamos ali, né? Sim. Eu me recordo quando passei 5 anos, né, fazendo curso, e já nos últimos períodos, um dos professores que nos acompanhou por mais de um período, chegou para uma aluna e disse assim para ela, olha, já está chegando próximo da formatura, acho que eu nunca ouvi sua voz. Olha. Aí ela falou assim, eu nunca vou me esquecer do que ela respondeu. Eu acho que você nunca soube me ouvir. Nossa. Meu Deus. Porque às vezes a pessoa não fala só com o verbal, não é? Sim. O corpo fala, Com certeza. as atitudes falam e às vezes o outro não está preparado, né? Não sabe ouvir. Quem tem muita eloquência verbal, né? É fácil de você estar ouvindo. Agora aquele outro que é mais quietinho. Você tentou chegar próximo dele algum dia, né? Então você que é líder, né? Dentro do departamento da juventude, lógico, a gente tem que ter um olhar mais abrangente, não é? Sim. Tem que ter um foco mais de luz mais aberto, porque ali vão ter pessoas de várias formas. Sim, e a gente não está querendo transformar o outro. Não é para mudar a personalidade. Não, mas dar lugar, né, da fala, da vez para aquela pessoa. Uma coisa que eu percebo muito, assim, eu não sei se é só minha percepção ou se é algo real, né? Mas entre os jovens, adolescentes, talvez até em outras idades, uma dificuldade mesmo de tanto do falar, mas às vezes não entender que pode contar com outras pessoas. É claro que às vezes a gente precisa chegar, né, oferecendo ajuda, mas eu vejo que tem muitos que têm esse receio de pedir ajuda, ou acho que precisa carregar tudo sozinho nas costas, né? Você tem essa sensação também, ou sou só eu? Não, às vezes isso eu nunca pensei pro lado só da juventude. Eu acho que tem pessoas, tem indivíduos que têm essa dificuldade. Eu atendendo uma moça jovem, deve ter uns 27 anos, casada, já tem filhos, e ela me deu um exemplo que me fez lembrar o que você acabou de me dizer. Ela falou, Sara,
Se eu estou sentada na hora do almoço, vamos supor, se a gente está em família mais abrangente, não só ela, o marido e os filhos, e ela está com fome, aí ela resolve comer antes de um dos filhos, porque mãe nunca pode comer antes dos filhos, né? Mas ela se permite isso e vê que as crianças estão lá brincando e, eu vou comer primeiro. Aí ela começa a comer. Aí ela percebe que a avó da criança pega um prato, serve a criança e começa a dar à criança. Ela se sente que ela não está fazendo o dever dela. Entendi. Aí ela vai, come com pressa, come, eu paro até de comer para poder dar. Então tem pessoas que têm dificuldade até de ter ajuda. Olha só, entrou alguém no processo, não está te fazendo nenhuma cobrança, não. Sim. Só está dando de comer para o seu filho e você já se cobra. Essa autocobrança. E às vezes o adolescente, por vergonha, né? Por não querer ser taxado, o jovem por não querer ser taxado como alguém que tem algum tipo de problema. Mas saiba que a juventude pode estar contando conosco. Sim. Não é? Com certeza. E às vezes, o que acontece com o jovem e o adolescente? Dentro da juventude, menos problemático. Mas o que eu vejo do problema do adolescente? Ele procura outro adolescente para partilhar aquela sensação, aquela dor, aquele momento. E o outro adolescente também não tem muito. Ele pode dar a escuta, né? Que isso o lugar de escuta é maravilhoso. Mas ele não tem muita experiência ainda, não tem muita bagagem, não tem como aconselhar. Então, o ideal seria que esse adolescente procurasse alguém mais maduro, alguém com um pouco mais de experiência. Não quer dizer também só pela idade, né? Às vezes você procura um adulto que também não tem muito que te dar, né? É verdade. Então, é interessante que você partilhe também com alguém que possa fazer essa troca. Alguém que você enxerga, né? Que tem essa maturidade. Isso aí. Mas você partiu do pressuposto que pode ser, às vezes, pela questão de timidez, né? Desse período, desse processo aí, às vezes não procura ajuda. Mas procurar ajuda não é vergonhoso. Precisa, é necessário, né? Mas às vezes também não sabe que precisa, né? De ajuda. São muitas emoções, né? Às vezes a gente não entende o que é cada emoção, ainda está começando a compreender. Então, até entender que é necessário, né? Uma ajuda, às vezes, também pode demorar um pouco. E esses meses de campanha, eu acho interessante, acho necessário, porque a campanha traz um despertamento. Né? A campanha traz um despertamento para que o outro observe que saúde mental, saúde corporal, né? Acaba setembro, vamos chegar agora em outubro, né? Que vem o outubro rosa, o novembro azul, né? O câncer de mama para as mulheres, depois o câncer proctológico para os homens, né? Então, assim, nesses meses de campanha, aumentam, né? Principalmente lá no outubro, aumenta a procura das mulheres procurando né, fazer os seus exames, desperta. Então, que esse setembro amarelo desperte para o nosso olhar para a gente e para o outro. Sim. Né? Não é só olhar para o outro, mas o olhar para si. Sim. Né? Eu preciso de procurar ajuda, né? Porque a minha saúde mental deve estar em dia, assim como a minha saúde física também. Né? E como o mal-estar físico pode também provocar um mal-estar psicológico ou vice-versa, né? Como o mal-estar físico pode provocar ou como o mal-estar psicológico também pode estar provocando. Né? Tem pessoas que têm problemas psicológicos e tem psoríase, né? Que é doença de pele. Se mostra, tem úlcera, gastrite. Então, um acomete o outro, né? Tanto o corpo fala quanto a mente também. A gente vê como que tem uma união, né? Gigantesca. Deus e se tem o espírito, olha só o espírito também. Para poder auxiliar tudo isso aí, não é? Deus é muito perfeito, né? Na criação do ser humano, né? Amém. E a gente precisa realmente se despertar, né? Para isso, para o nosso eu, para o próximo. Você falando isso, né? Do olhar para mim e para o outro, eu até lembrei de uma frase que eu ouvi em um retiro que eu cheguei aí, que o rapaz falou assim, que dentro da igreja, na porta da igreja, existe uma placa dizendo: vinde a mim, os que estão cansados, né, sobrecarregados. Então a gente entra,
A gente vê essa placa e entra na igreja. Mas quando a gente olha lá dentro da igreja, tem outra placa, dizendo ide pelo mundo e pregar o evangelho. Então a gente vê que existe essas duas questões, né? Primeiro, a gente vai até a igreja, a gente busca ajuda para nós, estamos cansados, sobrecarregados, mas ali a gente entende que a gente não pode ficar. Sim. A gente precisa olhar então para o próximo, olhar para o outro e buscar ajudar o outro, assim como nós, né, conseguimos encontrar o acalento, né? Sim. Bom. E última pergunta então. Como que a gente pode, de maneira prática, alguns passos que a gente pode fazer para trazer esse despertar tanto para o eu, né, para as emoções, para os sentimentos, mas também para o próximo? Despertar para si e despertar para o outro. O despertar para si, ele ocorre, o que eu posso fazer e quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando eu percebo que eu não posso mais continuar como eu estava, como eu estou. Não reconhecer primeiro, reconhecer, né? Quando eu digo que você procura uma ajuda porque o outro te indicou, isso não é ruim. Não vejo mal nenhum nisso. Às vezes o outro viu, o outro percebeu. Mas aí eu faço uma contrapartida e faço outra pergunta para o meu paciente. Você veio porque você quis? Estou aqui porque eu quero. Então, 50% do tratamento e do acompanhamento vai começar agora. 50% já se deu porque eu quero. Então, despertar para si e despertar para o outro. Como eu desperto para mim? Como eu vou despertar para o outro se eu ainda não despertei nem para mim mesmo? O indivíduo ele deve estar curado, ele deve estar bem, tanto da saúde física quanto da emocional, para poder ajudar o outro. Sim, com certeza. Porque como alguém doente ajuda o outro que está doente. Então, o despertar para si é todos os dias. Porque a gente é, como essa pedra que eu falei, um período de transformação. Sim. Né? A partir do momento que, como você disse, eu entrei para procurar cura, fui curado e agora vou curar também. Sim. Então, é um desenrolar, não é? Primeiro eu preciso procurar a cura, né? Eu preciso me curar para promover cura. Né? E essa cura de vários âmbitos, né? Uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura corporal. Sim. Então, esse despertar ocorre todos os dias. Com esse despertamento que a gente tem mesmo pela manhã, né? Tem um versículo que fala, né, que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Eu creio muito nisso. Às vezes a gente dorme de uma forma, mas acorda, né? Acorda de outra. E pode ser às vezes também, né? Às vezes a gente não dorme, a gente dorme bem, às vezes a gente não acorda tão bem assim. Porque às vezes aquele dia a gente precisa também do outro. Sim. E todos nós, né, precisamos da ajuda da nossa família, ajuda da nossa comunidade, ajuda daqueles parceiros do nosso local de trabalho, dos nossos irmãos em Cristo. Né? Então, precisar de ajuda e conectar-se com essa ajuda, despertar para essa ajuda, eu penso que seja um despertar diário. Não tem muita regrinha, não tem assim, como fazer um bolinho, né? Tantas xícaras disso, receita, né? Não tem essa receitinha, tantas colheres daquilo, tantos ovos, né? Não tem essa química aí tão certinha para ser feito. Né? Cada um procede de uma forma. Sim. É o despertar para suas metas. Uma coisa que eu sempre digo, a gente precisa de ter metas, traçar metas. Objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Eu tenho isso na minha vida? Tenho. Né? Objetivos a curto prazo é de hoje até daqui mais ou menos 6 meses. O que eu pretendo fazer? Objetivos a médio prazo, de 6 meses até 1 ano. O que eu pretendo cumprir? Objetivos a longo prazo, a partir de 1 ano. O que eu pretendo ser? O que eu pretendo ter? E na medida que eu for atingindo essas metas, eu vou colocando outras no lugar. Sim. Porque vida vivida é vida com objetivos a serem verdade. cumpridos. Se eu não tiver um objetivo, né, um propósito... Já passei para vocês algumas das lições que eu passo para os meus pacientes no consultório, né? Muito bom. Esses objetivos, essas metas. Então, acho que eu consegui.
Com certeza. Sanar. Sim, e é isso mesmo, né? E a busca também, né? Unindo o espiritual, né? Sim. O dia a dia. Realmente, o despertar, como você falou, é diário, é constante. É diário, é constante, né? Se você tem uma meta, olha, esse ano eu tenho uma meta de ler a Bíblia. Aí não tem uma receitinha de como você faz para ler, né? Tantos capítulos do Velho e do Novo, plano bíblico. Se eu não tenho o costume de ler a Bíblia, né? Mesmo que eu não tenha essa meta para ler a Bíblia durante o ano de 2025 ou o próximo ano de 2026, mas eu tenho um manancial, um diário, algo ali, né? Que eu vou inserir como meta. E às vezes a gente vai tropeçar, a gente não vai fazer, mas... Não somos perfeitos, né? Mas isso não vai deixar de acontecer. Então, trace metas. Traça metas mesmo. Traça metas do lado espiritual, né? O físico e a mente, né? Isso. O lado profissional, não é? Você não vai ficar estagnado somente ali, naquilo, né? Que você se propôs. No final do ano passado, eu coloquei... Há um tempo eu já tinha colocado como meta que eu iria me dedicar somente ao consultório. A gente vai adquirindo uma certa idade, aí você acha que assim, tá andando muito para lá, muito para cá, e eu falei, não, eu vou me direcionar mais para o consultório. Foi difícil, né? Mas eu coloquei como meta e eu consegui cumprir. Entendi. Né? E está sendo um ano de realizações diferenciadas na minha vida. Cumprindo, né, as suas metas. Isso aí. Muito bom. E é ser realista também, né? Sim, com as metas, entender ser realista, o tempo. isso aí. Né? Eu não posso dizer que vou alcançar X algo que se eu não tenho essas ferramentas, né? Primeiro, então, eu tenho que adquirir as ferramentas. Sim. Tem passo a passo, passo a passo, para você também não se frustrar. Às vezes a gente pensa longe demais, não que não é bom sonhar, sonhar é maravilhoso, né? Mas tem que ser realista também, né? E passo a passo. Isso aí. Muito bom. Muito bom, amei a nossa conversa. Eu acho que realmente é algo muito bom pra gente pensar, refletir, né? Não só aqui nesse momento que a gente tá, mas levar, né, essas reflexões, né, para outros momentos, a gente ter esse despertar, que, como você falou, é diário, né? Todos os dias a gente entendendo ali as nossas metas e buscando, né, aquilo ali a cada dia, a meditação na palavra, dia após dia. Sim. Né? E tem até um versículo, né, que fala sobre isso, medite na minha palavra, de dia e de noite. Sim. Então, a Bíblia, ela tem ali uma receita pronta pra gente também, né? Sim, que nós devemos seguir. Né? Exatamente, muito bom. E lá na minha juventude, teve um congresso chamado Despertar. Eu não sei nem se existe ainda esse Despertar. Era um congresso a nível nacional. Da Juventude Batista? Sim. Eu acho que ainda existe, eu já vi. Eu participei dele em Brasília, em Campinas, né? Cada vez é em um lugar, né? Em Aí São tem Paulo, ainda, tem sim. E era maravilhoso. Olha o tema, despertar. Despertar. E me despertou agora aqui esse tema desse congresso. Era a nível nacional muito maravilhoso. E lá que eu conheci meu companheiro, lá também foi então, assim, despertar, né? Algo que deve nos acompanhar nas nossas vidas, né? Constantemente. Diariamente, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós precisamos despertar. E às vezes a gente está ali, né? Num soninho meio que profundo e a gente desperta e algo bom acontece. Sim, é necessário, né? Muito bom. E que cada um, né, que nos ouviu possa entender mesmo sobre isso, entender que buscar ajuda não é vergonhoso. Sim, não, né? De forma alguma. Que é necessário, que a gente pode, né, buscar essa ajuda profissional, né, que temos profissionais para isso, né, Sim. como você aqui. Também a ajuda espiritual, o pastor da igreja também está ali, né, disposto a ajudar. E os irmãos entendendo também de visualizar, como você falou, uma pessoa madura,
né, para os jovens, para os adolescentes, né, de buscar essa ajuda em alguém que possa realmente, né, Não que você não oferecer. possa compartilhar com alguém da sua idade, que também é Sim. bacana. Mas ele também vai ter dúvidas assim como Sim. você. É Né? porque uma coisa é você conversar, né, se abrir, enquanto o outro se abre também. Sim. E outra coisa é você realmente ouvir, né, um conselho, Sim. né, que vai te ajudar a seguir com aquilo, de alguém que tem mais experiências, né? Sim. Isso daí, muito bom. Ó, foi um prazer Prazer poder foi estar todo aqui. meu. Né, em outros momentos, se precisarem, estarei à disposição. Com Tá certeza. joia? Se alguém precisar também, né, de um auxílio profissional, Sim, né? daqui uns anos a Carol também, né? Mas calma, que ainda tem tempo. Enquanto isso, tem Sara Thompson, né? Muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Agradeço muito o convite, tá? Espero que todos tenham gostado da nossa conversa, compreendido aquilo que a gente tem para passar. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, Amém. né? Suas filhas lindas. Ai, obrigada. Você que é uma linda. Ai, obrigada. E é isso. Que Deus abençoe você também que está nos ouvindo e fique para a próxima.